E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, desafio das 21 semanas. Gente, tá acabando, tá? Tudo que é bom dura pouco. Você que ainda não participou, não mandou sua redação, não teve o privilégio de ter uma redação corrigida por mim e de graça, tá perdendo a oportunidade. Desafio das 21 semanas de redação, tá? Nós já vamos pro 18º tema. O que é que você tem que fazer? Tirar uma foto, tá? Marcar no seu Instagram, publicar no seu Instagram, marcar o metatextual, @metatextual, mandar sua redação para professor.hiltonalmeida@gmail.com e os 5 primeiros que mandarem a redação terão o seu texto corrigido gratuitamente, beleza? Então simbora. Tema 18. Riscos do consumo abusivo de bebidas alcoólicas no Brasil. Observe que a gente está aqui o tema, não existe pegadinha. Você precisa falar dos riscos, tá? Eu não falei dos riscos, eu falei das causas. Tangenciou, tá? Abordagem tangencial. Tomara que não fujam ao tema. Mas tem que falar dos riscos. E quais são os riscos de consumo abusivo? Aí temos problemas de saúde, tem a questão de trânsito, tem a questão da vulnerabilidade, vários riscos que eu vou colocar aqui para vocês, tá? E especificamente no Brasil. Então, assim, se você quiser falar de Estados Unidos, de Rússia, de Alemanha, lugares que tecnicamente consome muito mais bebida alcoólica que o Brasil, não tem problema, desde que você não fique só lá. Tranquilamente? Vamos lá. Trazer um pouquinho de história. Pessoal, a bebida alcoólica, ela acompanha a humanidade. Desde que o homem é homem, praticamente que a bebida alcoólica, ela acompanha a humanidade, tá? De plantação de uvas, de produção de vinho, lá da pré-história de frutas que estavam lá em decomposição e lá os caras começaram a comer. Enfim, o fato é que descobriram a bebida alcoólica. Há muito tempo isso já vem acompanhando o homem, esse produto ele já vem acompanhando a humanidade, tá? Só que a primeira porção alcoólica preparada, tá? Preparada na China por volta de 8.000, do ano 8.000 a.C. Por que preparada? Aí já foi com ciência, já não foi apenas por acaso, já foi combinando. E aí, isso aqui é data, tá? 8.000 a.C., a partir de análise de jarros encontrados em Jiahu, no norte do país, que mostrou que eles continham um drink feito de arroz, mel, uva e um tipo de cereja, tudo fermentado. Então, assim, não é de agora. E não é um problema também atual, é um problema que acompanha a humanidade, tá? O consumo excessivo, tá, de bebida alcoólica. No Egito, para vocês terem uma ideia, os escravos eles recebiam como pagamento cerveja, tá? Considerado alimento, então eles recebiam como pagamento cerveja para que eles pudessem trabalhar. As expedições marítimas, tá? Os colonizadores, todos tinham nas suas embarcações muita bebida alcoólica para poder aguentarem as viagens. Tem até, inclusive, na Europa, a questão da peste bubônica, a peste negra, que um padre na Polônia não permitiu que sua comunidade bebesse água, porque a água estava contaminada, e instruiu que eles tomassem cerveja em vez de água, fazendo com que aquela população, aquela comunidade sobrevivesse. Olha só, cerveja aí salvando. Então, pessoal, existem muitas histórias, existem muitas informações dentro desse contexto de bebida alcoólica. Só que lembre-se de que a gente vai falar de consumo abusivo. A gente está falando de consumo terapêutico, tá? De degustação, beba com moderação, beber socialmente. A gente está falando de consumo abusivo. No século XII, houve a descoberta do processo de destilação. Aí lascou.
Aí de lá para cá, pessoal, aí veio a Revolução Industrial e acelerou o processo e popularizou a parada. Aí, compadre, aí, comadre, o negócio pegou. Porque com a Revolução Industrial, com a industrialização, a produção começou a ser realizada em larga escala. E aí isso diminuiu, de certa forma, o custo, tá? O custo, então, cervejas, vinhos, aí, whiskies, e tudo começou a ficar muito mais barato, tá ok? E aí nós temos a popularização. Em 1920, nós tivemos um primeiro indício em termos de legislação, especificamente, que aconteceu nos Estados Unidos, a Lei Seca, que proibia comercialização, consumo, qualquer tipo de comercialização, tá? De bebida alcoólica. Então, fabricação, fabricar, vender, trocar, transportar, importar, exportar, distribuir bebidas alcoólicas terminantemente proibidas nos Estados Unidos. Resolveu a parada? Não. Porque a máfia mexicana e a máfia italiana também tiraram proveito disso para a expansão de tráfico e tudo mais, e a bebida alcoólica passou a ser um dos seus produtos traficados. Olha só, pessoal, então não é simplesmente proibindo, é orientando, precisa orientar especificamente a população. O uso do álcool foi difundido, ocasionalmente aceito, condenado e proibido, porém sem sucesso. Tá? Houve uma grande difusão. E no Brasil nós temos a Lei Seca, tá? Em 2010, se não me engano, teve a Lei Seca, 2010 ou 2011, a aprovação, tá, dessa lei que proíbe exatamente que o condutor tenha ingerido bebida alcoólica e tenha lá acesso ao seu carro e dirija, tá? As penas só foram aumentando. Hoje está quase em volta de R$3.000 a multa para quem for flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. É legal um tipo de penalização desse tipo? Com certeza. Não há dúvidas de que é fundamental punir, penalizar, ter penas realmente pesadas. Mas não adianta só isso. Precisa intensificar fiscalização, verificar essa questão de propina, que muitos guardas, muitos policiais acabam enveredando nessa... Porque sabe que a multa é alta, e aí eles acabam pedindo propina. Não coloque na redação isso, porque você não tem como provar, tá? Então, isso aqui é senso comum, tá? É empírico, não pode. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do poder dessa indústria. É uma indústria muito poderosa. E aqui vou falar números apenas da cerveja. Eu não estou nem colocando cachaça, que agora com as lives tem a cachaça aí, uma cachaça sendo bem divulgada eu acho que é Cabaré, Cachaça Cabaré, acho que é lá do Leonardo. Então, assim, só a cerveja movimenta, pessoal, muito dinheiro. 77 bilhões é muita grana, é muita grana. Então há um faturamento elevadíssimo. Movimenta a economia? Não há dúvidas. Movimenta, dá emprego, direto, indireto, beleza. Só que nós temos também um custo Brasil com saúde muito elevado. Aí a gente tem que colocar na balança para saber o que vale a pena. Se continua investindo na ampla difusão, na ampla divulgação de bebidas alcoólicas, e aí sofre, tá, com as consequências de acidentes de trânsito, de aposentadorias compulsórias, ou seja, a pessoa sofre um acidente, deixa de trabalhar e o Estado acaba tendo que arcar com essa despesa. Então, assim, a gente precisa verificar o que pesa mais. Embora os efeitos do álcool sejam conhecidos desde a antiguidade, os fenômenos de alcoolismo eram praticamente ignorados. Na verdade, são ignorados. São ignorados. Ah, não, porque eu consigo dominar essa parada. Ah, não. Então, assim, tem muita gente, a gente está falando de consumo abusivo, e aí ignora exatamente todo e qualquer risco. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram alguém falando que dirige melhor bêbado do que sóbrio. Tá? Então, isso é só para vocês terem uma noção
dessa questão de ignorar os riscos, tá? Vantagens, cena bonita, essa foto é bonita, né? Uma foto bacana, chama a atenção. Nós temos aqui um destilado, cerveja, uma bebida aqui misturada, um uísque aqui com uma cerejazinha, chama a atenção. Hilton, existem vantagens? Existem, tá? Eu trouxe aqui um recorte da Veja, para vocês, não estou inventando a roda, tá? Só que gostaria de que vocês observassem este lead bem aqui, ó. Da melhora do sistema cardiovascular, redução do risco da asma. Cada vez mais pesquisas revelam os ganhos que traz o consumo moderado de álcool. A gente está falando de consumo excessivo. Existem vantagens, existem benefícios do consumo de bebida alcoólica, consumo moderado. Aqui, ó. Riscos, redução de risco de asma e também a melhora do sistema cardiovascular, especificamente o vinho. Tomar uma taça de vinho por dia, uma taça por dia, faz muito bem. Ah, Hilton, eu não tomei a taça no dia, posso tomar garrafa no final de semana? Aí é por sua conta e risco, tá? Socialização é outro benefício. Observe que normalmente as pessoas se reúnem, tá? Tem ali bebida alcoólica, desde que de maneira moderada. Socialização. Satisfação. Tá? Existem pessoas que realmente têm prazer em tomar uma bebida alcoólica. Ousadia. Pessoas ficam mais à vontade, ficam mais intrépidas, tá? Quando passa disso, aí complica, tá? Que são exatamente as desvantagens, que vocês podem colocar aí nos riscos, enumerarem os riscos: dependência, de pessoas que não conseguem viver mais sem, ansiedade, amnésia. O que foi que eu fiz ontem? Eu não me lembro, meu Deus do céu, o que foi que eu falei? Tá? Então são os riscos. Intoxicação, toma uma cerveja, toma uma cachaça, toma um uísque, toma uma vodka e começa a misturar. Distúrbios sexuais de sono, esses distúrbios podem ser para mais ou para menos, tá? Distúrbios no sentido de não conseguir se conter, se controlar, e distúrbios realmente de ter uma disfunção. Delírios, alucinações, doenças mentais, diversos tipos de câncer, redução da imunidade, problemas hepáticos, alterações cardiovasculares, acidentes de trânsito, agressividade, vulnerabilidade, principalmente para as mulheres. Então, assim, são inúmeros riscos em relação ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas. E aí a gente chega à nossa fatídica pergunta: mas por que ocorre esse consumo abusivo? Por que ainda ocorre esse consumo abusivo no Brasil? Vamos às respostas. Ainda, infelizmente, limitadas políticas públicas. Como assim, Hilton? Como é que a gente comprova limitadas políticas públicas? Ainda existem poucas campanhas de orientação, principalmente em escola, principalmente para... Eu me lembro, assim, de campanhas muito vagas em escolas, principalmente no departamento de trânsito, de ir às escolas, de fazerem lá uns movimentos, e as crianças acabam levando para os pais isso. Passam a ser monitores dos pais, passam a ser fiscais dos pais, tá? Poucas campanhas de orientações. Publicidade liberada. Aqui é um problema. Isso aqui é um problema no Brasil. Porque legalmente, por exemplo, existem determinadas bebidas que podem ser veiculadas, elas podem ir para a mídia em função do teor alcoólico. Por que vinho, por que cerveja, determinados tipos de vinhos, tá? Eles podem ser propagados por conta do teor alcoólico. É claro que entrou aí a indústria da cerveja, pressionando aí, eu acho que foi no governo de Temer, pressionando para que houvesse essa liberação legal do comercial, tá? Da propaganda, que o Congresso consegue derrubar isso tranquilamente, tá? Poucos centros de tratamento é um outro problema em relação a políticas públicas. Libera propaganda, deixa a galera ser seduzida pela publicidade, mas não tem centros de tratamento adequados. Falha na fiscalização quanto à venda para menores de idade. Temos uma legislação que
proíbe categoricamente a venda, o fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Mas a gente sabe que muitas crianças e muitos adolescentes acabam tendo acesso fácil, às vezes até em casa, em relação a esse consumo, tá? Que pode trazer inúmeros riscos, tá? Esse consumo pode trazer inúmeros riscos. Influência do meio é a segunda resposta. Familiares que bebem de forma exagerada na presença dos filhos, crianças, adolescentes, que inevitavelmente pela influência do meio, né, a gente pode colocar aí Karl Marx, a gente pode colocar Durkheim, vão pela curiosidade experimentar e quem sabe lá também consumirem abusivamente. Pressão de amigos, isso aqui é muito comum, se não na escola, na universidade, os amigos vão pressionar a beber, toma aqui só um pouquinho, cara, vai ficar legal. E essa sedução muitas vezes leva a consequências às vezes irreversíveis. Campanhas publicitárias as mais sedutoras possíveis, tá? Redes sociais, principalmente em tempos de lives e que a gente observa aí cantores, artistas bebendo de maneira nada moderada. Muitas pessoas colocam nas suas redes sociais que estão curtindo as lives, fazendo o quê? Bebendo. Então, parece que virou sinônimo de diversão. E aí a galera começa, pô, legal, se é dessa forma, então eu vou fazer o consumo. E muitas vezes esse consumo ele não é moderado, tá? Dicas de filme, então, para vocês colocarem na introdução. O Voo, esse filme é muito massa, com Denzel Washington. Um piloto que é simplesmente dependente de bebida alcoólica e ele faz alguns voos, ele consegue fazer aterrissar um avião que fatalmente, se não fosse pelas habilidades dele, fatalmente ele cairia, porém ele estava dormindo, chegou a um estágio que ele estava lá bêbado e conseguiu, e depois como o filme ele vai tentar se livrar dessa dependência, mas é muito massa o filme, tá? Finalmente, 18, o nome do filme é adaptado para o Brasil, porque nos Estados Unidos, 21 anos, tá? Em que ele já consumiu bebidas alcoólicas, só que agora, quando completa 18 anos, tá? Eles querem fazer esse consumo de maneira aberta, sem ficarem se escondendo, e acabam entrando em muitas confusões, porque como alcoólico, não se lembra do que aconteceu, aí vai a narrativa do filme, que é muito massa, tá? Área de conhecimento para limitar as políticas públicas. Pessoal, sem inventar a roda. Inércia, anticorpos, tá? Por que anticorpos? Porque o Estado, que deveria proteger o organismo social, acaba falhando ao não promover a fiscalização adequada, não estabelecer as diretrizes, quase que não sai, né? As diretrizes para a proteção desse organismo social. Eu, sinceramente, para a gente não se complicar, Thomas Hobbes, é dever do Estado zelar pelo bem-estar da sociedade, porque ambos estão unidos por um contrato social. Sem inventar roda, aí a gente vai mostrar lá que o Estado falha quando a gente coloca todas aquelas comprovações. Ou então Paulo Freire. Agora, se vocês forem utilizar Paulo Freire, a teoria sem prática vira verbalismo, vocês vão ter que mostrar qual é a teoria. É um artigo da Constituição, é uma legislação lá sobre a venda para menores de idade. Precisa haver uma teoria, tá? Para a influência do meio, puxa, esse aqui que não dá para a gente inventar a roda. Karl Marx, Claude Lévi-Strauss, Émile Durkheim ou determinismo. Qualquer um desses que vocês utilizarem, vocês vão ter sucesso tranquila e calmamente. Uma sugestão, tá? É só uma sugestão. Se vocês quiserem trazer uma nova proposta de intervenção, não tem problema. Eu trouxe aqui o Ministério da Saúde, porque a gente está falando de saúde especificamente, tá? E um detalhamento aqui, tá? O órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para promoção e prevenção à ciência e saúde de brasileiros, tá? Aqui nós já temos o agente e o detalhamento, caso queiram, neste molde. O que é que tem que ser feito? Desenvolver estratégias voltadas para a redução do consumo de bebidas alcoólicas no país. Como? Por meio de campanhas educativas, projeto de lei proibindo a mediatização de quaisquer tipos de líquido contendo álcool, seja em peça publicitária, comerciais, outdoors, novelas ou filmes nacionais. Então, em lugar nenhum, haver a glamorização de bebida alcoólica. Aí eu fiz um outro detalhamento.
Tais campanhas devem ser veiculadas permanentemente nos principais meios de comunicação, TV, rádio, redes sociais, mostrando os malefícios de consumo excessivo dessas drogas lícitas. Pô, muito parecido com o que foi feito com o cigarro. Por que que o Brasil reduziu absurdamente a quantidade de fumantes? Primeiramente, proibiu a mediatização. E segundo, começou a fazer propagandas no próprio maço de cigarro, na própria carteira de cigarro, propagandas mostrando quais as consequências do consumo de cigarro. Deveria ser da mesma forma em relação à bebida alcoólica. Com a finalidade de que a saúde da população esteja protegida desse tipo de vício e tal consumo deixe de ser estimulado ou glamourizado. Meus amores, viram? Não é tão complexo assim, não é tão difícil a gente trazer uma abordagem, fazer um texto mais claro, mais límpido, tá? Não inventem a roda, beleza? Encontro vocês na próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.